passar todo esse folclore e essa fantasia que ele queria transmitir, brasileira, pro livro, ele tinha de fazer assim, um negócio tipo, sem explicação, sair de um lugar para o outro, num piscar de olhos. O tempo. Tem algumas partes do livro que ele chega a dizer, tipo, 10 horas, por exemplo. Só 10 horas, eram 10 horas e tal coisa aconteceu. Só que uma ou duas, 3 vezes no livro inteiro, e o resto acompanha o espaço. Você não sabe, tipo, ele consegue ir de um lugar para o outro, tipo, o que você levaria 4 horas para sair daqui de São Paulo, de avião ainda. Ele vai a pé até o Nordeste brasileiro, ele faz em segundos. Fora que ele só cita que Macunaíma tem 6 anos nas primeiras linhas do livro. Depois ele cresce com o veneno e ninguém sabe mais a idade, se ele está adulto ou não, está adolescente. É modernismo, né? Ninguém sabe, pode contar. A semelhança seria surreal. Porém, que nem no próprio livro, ele morre 2 vezes, ele vai num lugar e vai para outro diferente. E também deve ser lido de forma simbólica. Nem quando ele mostrou a cena deles no poço, quando eles se banham, a água embranquece Macunaíma e a cor dele fica na água. E o Iriguê, ele toma banho lá e fica negro. Isso representa os negros. Macunaíma representa a miscigenação e Manape significa isso. E aí, então, é entendido como um símbolo das três etnias que formaram o Brasil. Então, verossimilhança. Foi bem complicado pra gente conseguir captar alguma coisa na verossimilhança. Por quê? É uma coisa muito surreal. Não, assim, tem algumas as críticas trazidas no livro e a ironia você ainda pode trazer para a realidade. Agora, os fatos que acontecem no livro é impossível. É fantástico. Exatamente. Tirando o fato de que ele sempre enganou o governo, né? É bem real, né? É, bem real. Pode ficar. O estilo da obra é uma rapsódia. Rapsódia é porque Classificavam histórias vindas de vários lugares numa coisa só. Foi como ele fez com todo o folclore brasileiro, tudo no mesmo livro, no mesmo contexto. Sim, eu tinha se acrescentando vários ingredientes para fazer um bolo. Vamos ver o que dá, junta tudo. A gente pode perceber também que tem muita ausência muito vírgulas, o que dificulta a compreensão em alguns casos, fica meio perdido. Isso aqui é um recurso futurista, que ele não usava. Por conta que o livro pertence ao também movimento modernista. Também as falas que surgem no meio do texto são normal, aí você já falar. Porque o narrador, ele dá a sua vez pro personagem. Então, se ele está narrando uma coisa, ele para no meio da narrativa para que o personagem possa falar e depois ele retoma. Então, o livro, ele tem que ser lido com muita atenção, porque senão você acaba ficando se perdendo. Se não há pontuação, o que vai acontecer? Em terceiro ano. É um recurso futurista. O que isso quer dizer? Eles acabaram de ver isso, hein? São as vanguardas europeias. A ausência de pontuação vai acelerar o processo, né? E, claro, quem lê vai dar a sua interpretação. Está livre para interpretar, que é uma característica moderna. Bom, o movimento literário é o modernismo, como a gente já falou, e foi a Semana da Arte Moderna que marcou esse movimento. E aqui nós temos a pintura de César do Amaral, que ela intitulou como Batizada de Macunaíma. Embora não tenha essa cena no livro, mas foi o meio dela retratar como seria a vida de Macunaíma. O foco narrativo ele é de terceira pessoa e ele, como dito aqui, ele tem cortes, assim, como eu acabei de dizer, ele corta o narrador para que o personagem
velocidade entre pares. E exatamente como a professora acabou de falar, imprime a velocidade à história. A conclusão. Bom, nós conseguimos trazer algumas características dos personagens para a realidade. A que mais explicou para a gente foi o fato da cabeça do Macunaíma ter ficado pequena e o corpo dele grande, trazendo, tipo, o que é o brasileiro, né? Ele se desenvolve, mas a cabeça dele, o pensamento dele, a desenvoltura ainda é pequena. Essas barganhas que tenta se fazer, Macunaíma também faz muito, como disse, enrolar o governo, ele precisava daquilo para ter dinheiro, então ele tentou fazer, não conseguiu, mas fez. E também o desejo sexual aflorado. Tem alguma tradução? Macunaíma tem? Em grande, o grande mal. Macu é mal e Ima é grande. Gente, é isso. A gente vai fazer aqui agora uma rápida dinâmica. Não, mas isso não é isso. Eu preciso de 4 voluntários. Não, você está em 5 minutos. Eu preciso vir aqui na frente, desculpa. Tem que bater o sinal, professor. Tá, vai bem. Vai, voluntários, pessoas, por favor. Aqui, duas. Gente, de preferência a gente tá aqui, ó. Aqui, vai ser aqui primeiro, ó. 4, Cindy, Priscila e... Ó, nós temos aqui, então, silêncio, 4 alfabetos, sendo que, dentre esses, tem as letras, tem mais acréscimos de letras necessárias para montar o que a gente vai pedir para vocês, que é exatamente colocar o nome de 4 personagens, 3 personagens do livro. Podem abrir aqui? Vou pegar um fone e escrever, tá de preguiça. Cada um pega seu conjunto de letras e fala o nome de um personagem. E quem conseguir, não tem porque a gente vai colocar 5 minutos. 5 minutos? Há 3 minutos. São 3 horas. Como é que é? Enquanto isso, gente, ficou alguma dúvida em relação Então, eu queria perguntar. Olha só, a frase clássica de Macunaíma é: o herói tem nenhum caráter, né? Então, como vocês explicam isso? Pelo que eu acabei de dizer, ele não tem caráter, ele pensa em si a todo instante. As atitudes dele são bem impróprias, assim, para normas. Então, ele representa quem? Algumas características dele representam o povo A brasileiro. intenção do Mário de Andrade, na verdade, qual foi, né? Porque ele fez esse resgate, ele passou pelo Brasil inteiro. Ele quis transmitir essa cultura e ironizar algumas atitudes realizadas por nós, brasileiros. A etnia que ele... Então, o verdadeiro brasileiro, na visão do Mário de Andrade, é o Macunaíma. Essa pessoa que faz a barganha, como você fala, que não gosta de suborno, mas suborna, né? Não é? Não, ele está subornando, mas eu também estou subornando. Eu paro, de repente, atravesso o sinal vermelho. Quem é que tá aí? Então, pegar. Então, olha só. Macunaíma é uma obra do modernismo brasileiro. Então foi aí a obra que de repente mais chocou aquele movimento em 1922, em um momento em que nós estávamos com 6 anos da independência do Brasil. Então nós tínhamos uma independência do Brasil nacional, não tínhamos ainda a independência literária, né? Então o Macunaíma veio trazendo o quê? Esse rompimento com todas essas regras europeias. Só para esclarecer. Então, o que acontece?
Mário de Andrade, um dos precursores da Semana de Arte Moderna, ele foi o que mais viajou internamente, ou seja, pelo Brasil ele foi a todas as tribos, procurou todo o folclore brasileiro, tudo que há no Brasil, de cultura, folclore, lendas indígenas, mitologias indígenas, tudo que há de própria cultura, né, da cultura própria do Brasil, ele fez vamos dizer assim, colocou tudo no liquidificador, tá? E dali ele criou quem? Macunaíma, que representa quem? O típico brasileiro, né? Então tudo isso que ele faz durante a narrativa, que não é fácil, não é uma leitura fácil, é uma leitura muito difícil, né? Você tem que ler mais de uma vez, porque nós mesmos conhecemos muito a nossa cultura. Então, o que a gente conhece? Os casinhos do dia a dia, porque a gente acaba não indo além, né? Não querendo conhecer a nossa cultura. Alguém antigamente escreveu isso como esse. Porque você tem que estar além do seu tempo também para você acabar entendendo, acabar interpretando. Ele foi, na verdade, uma revolução, assim. Com certeza, como Porque todo movimento, não, né? não fazia parte o jeito que ele escrevia, não estava no contexto das pessoas chegar e falar assim dessa maneira. Sem pontuação. Exatamente. Não seguia as regras cultas. Europeias. Exato. Que acaba sendo, sim, um livro em pouquíssimos momentos. E acabou que tipo, as pessoas ficaram... Chocou muito o Macunaíma, pode dizer. Era o que ele queria mesmo, tipo, tirar esse estilo europeu do Brasil. Quebrar as regras, paradigmas. E conseguiu, né? Que a gente tem até hoje cultura diversa graças à Semana de Arte Moderna. Professor Paulo, quer fazer algum apontamento? Não, o apontamento aqui em relação à localização dos lugares, você pode perceber, por exemplo, Guajará-Mirim, onde tinha o Forte Príncipe da Beira. Esse forte é um dos marcos que vão determinar a expansão do Brasil para o oeste, além de Tordesilhas. Então é muito simbólico a colocação de Guajará-Mirim, que hoje é o estado de Rondônia, na narrativa. Você coloca outras situações em que você consegue colocar e ver os biomas brasileiros, você consegue ver a diversidade de paisagem que nós temos aqui, e o brasileiro agindo macunaimicamente, se é que permite o neologismo, da mesma forma em todos esses espaços. Então, aqui também é uma ruptura de uma coisa que vem do século XVIII e século XIX, que é o determinismo geográfico, para afirmar que o povo de determinado local tropical é mais lento, é mais folgado, é preguiçoso. Não, nós temos paisagens mais para o centro do país, como o Goiás, o Rio de Paraná, que ainda é uma realidade de transição amazônica, mas já não é essencialmente amazônica, e mais para o sul, São Paulo, chegando até lá as correntes da Argentina. Por que a Argentina é tão colocada nos livros? Porque uma parte da identidade nacional brasileira é construída a partir da confrontação com a realidade da Bacia Latina. O que é o brasileiro? Eu não sei, mas a gente não é aquilo. Essa confrontação entre o que é ser brasileiro e o que é não ser brasileiro tem como primeiro marco sabermos que nós não somos argentinos e brigarmos com os argentinos, por exemplo, para a Argentina não ficar com o Uruguai. A gente perdeu a Cisplatina, mas isso também não vai ser dela. Vai ser uma porcariazinha, um paizinho, mas não vai ser de nenhum dos dois. A gente brigar e conseguir manter as nações do Paraguai, por exemplo. Então essa confrontação do que é ser brasileiro e o que é não ser brasileiro passa necessariamente pela construção também do que é ser argentino e o que não é ser argentino, e os combates que nós tivemos no Sul para a construção, não vou dizer essa unidade nacional, mas esse território muito forte no Sul que nós tivemos, no caso do Sete Povos das Missões, as guerras guaraniticas e tudo mais. Então, as paisagens, os locais descritos ali, se vocês perceberem, falam um pouco do Nordeste litorâneo e do Nordeste sertanejo. Fala um pouco da Amazônia úmida e da Amazônia mais seca. Fala da serrania. Como é que a gente conhece Minas Gerais pela literatura? Como as Alterosas, como a Terra das Montanhas e tudo mais. Então ele retrata essas montanhas falando de Barbacena e também falando da Praia do Espírito Santo. Então, essas situações mostram já uma ideia do que vem ser a nossa feijoada. O que é a feijoada?
Feijoada é resto de comida da Casa Grande, imitando fazer o cassoulet da França com um tempero africano, feito ontem no Brasil. Feijoada. Bom, é isso. Então, se vocês conseguem enxergar essa multiplicidade de paisagens e algumas referências que são colocadas ali de propósito, eu acho que o melhor caso de Guajará-Mirim, tá? Com o Forte Príncipe da Beira. Você consegue entender a intenção de mostrar uma identidade, mostrar uma posse efetiva do território. Alguns aqui já sabem, já ouviram falar da história do princípio do utis possidetis. O que é isso? É um princípio que vem lá de Roma antiga, direito romano, que fala que eu tenho a posse de alguma coisa a partir do instante que eu estou usando. Então o Mário de Andrade usa o território brasileiro, efetivamente. Então ele pode se apostar dele. Arrasou, gente. No caso, vamos lá. Quem conseguiu montar mais nomes de personagens, porque você colocou Assi, Aimã, tem colocou metade de Macunaíma e escreveu Jaguê, mas era quase Jaguê. E foi que chegou mais perto, depois a Dinde, porque colocou também. E a criança disse, não, a Dinde não, a Priscila. Você colocava, porque a Priscila colocava. Começava lá Então ela vai ganhar o prêmio de valer e arrumar nosso talento. Não, na verdade a gente montou uma lembrancinha para as partes que participaram. Eu queria que vocês explicassem no cenário de vocês. Bom, Como é que vocês pensaram? Os cipó, porque eles podem dar no céu para se tornar constelações através do cipó. O papagaio como título, porque foi o narrador, né, não do livro que foi o autor, mas ele que passou a história para o autor. Durante a depressão de Nacunaíma, Manaco tentava ficar cantando para ele, para tentar alegrá-lo, porque tem muitos pontos cantos também no livro, de Macumba, eles escrevem passo a passo como ocorreu a Macumba e deixa no ar. E aqui tem uma frase que é a continuação, né, porque essa parte dele, e a minha amada vida ele tinha imprimido no céu, que é quando ele se referia a si, que virou estrela. E aqui, essa daqui foi uma frase que ele escreveu no teto do cipó. Como escreve no livro, ele planta, ela cresce super rápido, aí ele escreve isso aqui. Não vi uma certeza. O que vocês entenderam aí? Depressa. Ele queria dizer que ele não vê o mundo nada, né? Sem fazer nada. Ele não fazia. Ele pensando. Ele cansava, tinha que dar um sacolete nele. Aqui a gente tentou montar, mas durante colocar o tênis e caiu, ó, tava certinho no formato da brinca mais nova. Certinho, mas caiu durante quando a gente colocava. Aqui, a mãe dele parindo ele. Só que tinha uma coisa saindo aqui que era a criança, mas ficou meio deu certo. Feio, né? Outra coisa. Aí Imagina que você faz. aqui. A gente pegou Essa porta ficou um esse negócio. desenho na foto. Bom, aqui é uma Macunaíma já branco, depois da fossa. Aí aqui ele procurando a preguiça. Esse aqui é uma Macunaíma pós-marido. Aqui é Sopará, aqui é Si, demais. Vocês pegaram essa imagem de algum lugar ou vocês elaboraram? Não, eu vou verdade com certeza. Essa é a capa, uma das capas. E aqui aqui também é Macunaíma, onde ele pergunta se está gostoso do coração. Esse aqui é o Caimã. E aqui são todos. Mas eles são principais.
Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer perguntar? Meninas, vocês arrasaram. Maravilhoso. Não foi psicológico. A gente tentou fazer uma gravidez. Ah, Esse tapinho faz Michel, Que figura. Tem cheiro de moeda. se vocês estão, principalmente o pessoal do terceiro ano, se vocês estão pesquisando sobre universidades federais, tem uma das novas universidades federais, que é a Universidade Federal do Oeste do Pará, que o logo da universidade é o Iraquitã. Então vocês podem pesquisar, a universidade fica na cidade de Santarém, tá? do Pará. É uma universidade que é o resultado do desdobramento da Universidade Federal do Pará. Tá? E se vocês pesquisarem no Sistema Federal de Ensino, vocês vão encontrar essa Universidade Federal do Oeste do Pará e vão encontrar esse sapinho aqui como logotipo, como símbolo da universidade, porque é típico daquela região. Tá? Muito bom.